Boa tarde, povo de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam bem-vindos a essa tarde, onde estamos reunidos em oração, né? Onde estamos vivendo este momento na presença do Senhor. Uma corrente de oração, onde unidos rezamos e elevamos ao nosso bom Deus as nossas preces, os nossos pedidos. Por meio deste terço, nós pedimos por todas as situações que estamos vivendo, né? Seja elas por causa da pandemia e tantas outras situações que nós estamos vivendo difíceis neste momento, né? Então nós rezamos este texto nessa intenção. A intenção também que todos aqueles apresentaram neste momento. E... que maravilha! A Cássia Boixá. Prazer em conhecê-lo, primo. Prazer em conhecê-lo também, a Cássia. Deus abençoe. Sejam... pois é, 50 pessoas chegaram hoje. Que maravilha, sejam sempre bem-vindos a essa tarde, onde nós nos reunimos para rezar o texto da Divina Misericórdia e logo em seguida fazer uma reflexão do Evangelho do dia. Então, como eu sempre falo, eu não tenho intenção aqui que chegue a 100, 200 pessoas, eu não comecei essa live, já tem mais de 30 dias, muito mais que nós estamos rezando. E eu nunca tive nem tenho a intenção nenhuma de aumentar números, assim, de fazer números, né, aqui. Pelo contrário, a minha maior intenção é fazer com que você desperte o sentido para a oração, né? Mais do que nunca nesse momento difícil que estamos vivendo, estarmos juntos em oração, né? Rezando o texto da Divina Misericórdia, é uma forma de nós nos aproximarmos mais dessa misericórdia de Deus e pedirmos a Ele o seu auxílio diante dessa situação difícil que estamos vivendo. E mais do que nunca também aprofundar um pouquinho o Evangelho do dia. Afinal de contas, tem pessoas que não conseguem participar da Santa Missa, né? Nesse momento não conseguem nem ver pela televisão e nem pela internet. Então, é uma oportunidade nós estarmos meditando o Evangelho do dia. A Cássia, eu sou de Cariacica, no Espírito Santo. Eu sou de Cariacica, no Espírito Santo aqui. A grande Vitória que nós chamamos, né? Eu não sei de onde que você é, né? Então, nós vamos ao Evangelho do dia. Seja bem-vindo, todos vocês. Vamos meditar um pouquinho o Evangelho do dia. E hoje, eu não sei se o Gedson ainda está online conosco. Se ele tiver, eu vou abrir para ele falar alguma coisa sobre esse Evangelho do dia. Se ele não tiver, não tem problema não. Uma outra oportunidade a gente conversa. Tá bom? Então vamos ao Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. O Evangelho diz assim. Não posso esquecer, né? Senão o Ivan vai puxar minha orelha. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs. Então, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, então, nós estamos no capítulo 14 do Evangelho de João. Primeiro precisamos entender qual é o contexto que nós estamos aqui. Qual é o contexto do capítulo 14? Ainda é o da última ceia. No capítulo 13, que nós vimos ontem, um pedaço do capítulo 13, Jesus realiza a última ceia com os seus discípulos. Ali, né, ele lava os pés dos discípulos, ali ele fala da sua morte, fala que Judas o iria traí-lo e fala que aconteceria, ou seja, a sua entrega. Logo depois, se você continuar o texto no capítulo 13,
Você vai ver que aparece a figura de Pedro, que vai dizer, né? Primeiro eles vão perguntar, né, quem é que vai traí-lo, e logo depois ele fala que ele vai morrer e tal. Então Pedro diz assim: Senhor, eu te seguirei aonde queres que for, aonde você for, aonde o Senhor for. Pedro vai dizer isso, né, para Jesus. Aí Jesus vai dizer, né, aquela famosa frase para Pedro: você vai me seguir, Pedro? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, aí logo em seguida, ele vai perceber por quê? Porque Jesus vai anunciar, né, tudo o que vai acontecer, como ele terminou o evangelho de ontem dizendo, lá no versículo 19. Eu vos digo isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Isso no evangelho de ontem, capítulo 13, versículo 19. E aí, é claro que causou meio que um alvoroço, né, no meio dos discípulos. No capítulo 14, os discípulos estão todos meio questionando. Peraí, aquele Jesus que nós estamos seguindo, aquele que nos chamou a segui-lo, a caminhar com ele, agora nós estamos na última ceia com ele, agora ele faz um gesto que para nós é um gesto muito diferente, que é lavar os pés. Ele que é mestre, ele que é Senhor, se abaixa para lavar os pés. E agora ele ainda fala que ele vai ser traído e ser morto. Peraí. É meio que decepcionante, né? Porque a imagem daquele Senhor, daquele Cristo, daquele mestre que eles seguiam, é alguém que era totalmente diferente. Não se esqueçam, meus irmãos e minhas irmãs, que na cabeça dos discípulos, isso só vai mudar depois. Na cabeça dos discípulos ainda também existia a mesma concepção que todo o povo judeu tinha. Qual era a concepção do povo judeu em relação ao Messias? Que o Messias seria aquele que viria para libertar Israel de todo o poder romano, de todo o poder político, e queria restaurar o poder de Israel no sentido daquilo que tinha sido perdido por causa da invasão de outros povos, e no tempo de Jesus, a ideia clara do Império Romano. Então, nos judeus, os discípulos de Jesus também tinham esse pensamento. Então, naquele momento ali, eles vão ficar todos perguntando um para o outro. Peraí, meio decepcionante ouvir isso, que Jesus vai morrer, vai ser traído por um de nós, vai morrer, vai embora. Como isso? E aí, a resposta de Jesus para eles. É claro, Jesus sabia que o seu coração estava meio perturbado em relação a isso. E aí no capítulo 14, versículo 1, que nós lemos hoje, diz bem claro, Jesus começa o discurso dizendo assim, dentro da última ceia, Jesus ainda está na última ceia. Ele diz assim para os discípulos: não se perturbe o vosso coração. E novamente vai vir aquele tema que ontem eu frisei e que tenho frisado muito dentro do Evangelho de João. João faz questão de nos apontar sempre na fala de Jesus a importância de despertar para a fé. João sempre vai trazer isso. Lembre-se que eu falei isso ontem, tenho falado isso muitas vezes. Ele diz sempre a questão da fé, o crer em Deus, crer em mim, sempre vai aparecer. Por quê? É um tema muito caro isso a João. Eu expliquei ontem. O Evangelho de João, escrito depois de muitos anos, foi o último evangelho a ser escrito. E quando ele foi escrito, a intenção dele era resgatar justamente esta fé que estava sendo perdida pela comunidade que estaria ali, a comunidade cristã, ou seja, a comunidade de seguidores de Jesus. Depois de certo tempo, começou a esfriar a fé em alguns cristãos. Então, João quer resgatar essa fé, trazendo os elementos que Jesus disse lá atrás, na história, para os seus discípulos. E isso, para nós hoje também, vale a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos ouvindo este evangelho e precisamos resgatar cada vez mais a fé, estarmos vivos, crendo em Jesus. E aí, Jesus repete isso, né? Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim. E aí, qual é a fala de Jesus que vai marcar isso? Na casa de meu pai há muitas moradas. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele anunciou que ele iria morrer e que ele iria voltar para o Pai. E aí ele diz, olha, não fiquem preocupados com isso. Por quê? Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Então, ou seja, se não existisse isso no reino de Deus, se não existisse lugar para todos nós no reino de Deus, Jesus não teria dito isso. Mas ele disse claramente, há muitas moradas na casa de meu pai, sendo preparadas para quem? Para todos vós.
E aí ele diz, ó, se vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. Então, ou seja, não havia necessidade de se preocupar. Os discípulos estavam preocupados com essa realidade. Então, ele vai embora, nós vamos ficar aqui. Ele vai morrer. Como assim? Vai voltar para o Pai? E aí, Jesus faz questão de lembrar, olha, eu estou indo preparar um lugar para vós. Vou preparar. Por quê? Porque ó, ele faz questão de dizer, ó, e quando tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei. Isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está dizendo bem claro, eu até vou riscar aqui, e se você quiser riscar aí, né? Ó, Jesus deixa bem claro, ido preparar-vos um lugar para vós, né? Aí ele fala, tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei, ou seja, eu vou, mas eu volto. Há uma promessa, eu vou preparar o lugar para vós, preparar tudo e voltarei para buscar. Então, ou seja, não somos nós que iremos. Isso aqui é bonito entender, né? Porque às vezes a gente pode complicar a nosso entendimento em relação a esse pensamento de arrebatamento, né? Como muitas pessoas usam essa linguagem no meio até protestante, isso é muito comum. Não somos nós que iremos ao encontro de Jesus, é Ele que virá ao nosso encontro. E isso é muito bonito porque isso representa aquilo que, na linguagem da teologia, na linguagem do próprio Evangelho e do próprio Antigo Testamento, sempre isso é muito, muito ressaltado. Em que aspecto? Deus vem ao nosso encontro. Não somos nós que vamos ao encontro de Deus. Deus que vem sempre ao nosso encontro. Então, ou seja, Jesus quando diz, eu irei, eu vou preparar um lugar para vós, e depois eu vou voltar. Vou voltar para quê? A fim de que? Para levar-vos comigo. Porque eu venho para levar-vos comigo. Ele diz assim, onde eu estiver, estejais também vós. E aí, aqui entra a frase, né, bem interessante de Jesus. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Isso aqui meio que parece, meus irmãos e minhas irmãs, parece ser meio, como eu disse no evangelho de ontem, parece ser algo assim meio solto, mas não é solto. Tem toda uma conexão. Não são palavras soltas no evangelho. Tem conexão, cada uma dessas palavras. Elas estão certíssimas, colocadas dentro da realidade. Elas não estão separadas, como se tivesse um ponto e acabou. Não. Elas continuam. Reparem. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí versículo 5. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Olha a fala de Tomé, lembre-se que Tomé é aquele, né, o famoso Dídimo Tomé, que é aquele que não vai estar presente quando o Senhor chegar. É aquele que vai duvidar daquilo que os discípulos falaram, da ressurreição de Jesus. Depois Jesus vai aparecer para Tomé, né? Para o grupo e vai diretamente falar com Tomé. Feliz és tu, Tomé, porque feliz és tu, Tomé, porque vistes. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, Jesus, né, diante da pergunta de Tomé, vai responder a famosa frase do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, antes e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou até riscar mais uma vez. O caminho. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Que caminho é esse que Jesus está falando? Não, esse evangelho... Ivan, esse evangelho é na ceia. É o contexto da última ceia de Jesus. Esse Tomé não é esse evangelho que nós estamos ouvindo hoje, capítulo 14. Jesus não ressuscitou, não. No evangelho que nós estamos ouvindo hoje, ainda Jesus não morreu, ele está na última ceia. Tá bom? Então, Jesus, ele diz assim bem claro, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Que caminho é esse que Jesus está falando? Os discípulos ainda não tinham
tanta clareza nisso? E Tomé, claro, vai fazer essa pergunta, né? Senhor, nós não sabemos para onde vais. Claro que eles sabiam para onde Jesus ia. Porque Jesus tinha falado que ele ia voltar para o Pai, para o céu. Mas aí Jesus vai dizer o quê? Como podemos conhecer o caminho? Jesus vai dizer, a responder Tomé. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse que Jesus está dizendo que ele é? Porque se os discípulos seguir Jesus, eles passam a seguir Jesus. Então, o que Jesus está dizendo para eles? Tomé, eu sou o caminho. Para chegar aonde? Para chegar ao reino de Deus. Não existe, e aí ele conclui dizendo isso, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque ele é o caminho que leva ao Pai. E que caminho é esse? Ao mesmo tempo, é como se ele pudesse dizer assim, o caminho que eu vou traçar, o meu caminhar é esse. Eu vou passar pela cruz, pelo sofrimento, pela dor, vou ser rejeitado e vou abrir de volta as portas para o reino de Deus. E todos vós terão que passar por esse mesmo caminho. Isso é muito interessante porque os discípulos, todos eles passaram por esse caminho da rejeição, né? Da perseguição, da dor, do sofrimento, da morte. Todos eles passaram por isso. Por quê? Para chegar ao reino de Deus. Todos eles tiveram que passar pelo mesmo caminho, porque seguir o caminho de Jesus, ou seja, seguir Jesus é se tornar discípulo, e se tornando discípulo é seguir o seu caminho, passo a passo. E eles seguiram passo a passo o caminho de Jesus. Por quê? Porque só por meio de Jesus, que é o caminho, eles chegariam ao reino de Deus. Então, e nós não podemos esquecer que nos Atos dos Apóstolos, depois que Jesus morre, ressuscita, vem o Espírito Santo e os discípulos começam a difundir o Evangelho de Cristo por todo o mundo, né? Os discípulos de Jesus, Pedro, Paulo e todos aqueles. Como é que vai ficar conhecido os discípulos de Jesus? Como é que vai ficar conhecido todos os discípulos de Jesus? Vão ficar conhecidos como a religião do caminho. No começo, antes em Antioquia, antes de eles estarem em Antioquia, que vai ser em Antioquia que eles vão ser conhecidos pela primeira vez e chamados como católicos, né, como cristãos, né, em Antioquia. Então, mas antes disso, eles são conhecidos como o quê? Eles vão ser conhecidos como a religião do caminho. Por quê? Por causa justamente de Jesus, porque Jesus tinha dito que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então os discípulos vão ficar conhecidos por todos como os seguidores do caminho. Qual era o caminho? O caminho que era Jesus. Então esse caminho que leva ao reino de Deus. Então seguir Jesus, que é o caminho, é a verdade e a vida, é por onde eles irão passar para chegar ao reino de Deus. Então, essa é a ideia clara do evangelho de hoje. Jesus mostrar isso para os seus discípulos. Olha, não perturbem o vosso coração, não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso em momento algum. Por quê? Porque eu estou indo para a casa do meu Pai e eu vou preparar um lugar para vós. E quando estiver tudo preparado, ou seja, quando estiver no tempo certo, eu voltarei para buscar todos vós, para levar. Por quê? Porque eu desejo que todos vocês estejam comigo. Aonde eu estiver, vocês estarão. E a dúvida de Tomé, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Então, como podemos conhecer o caminho? Então Jesus deixa bem claro, eu sou o caminho. Então, ou seja, como conhecer o caminho? O caminho é Jesus. Até tem uma musiquinha, né? Que nos canta. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. Se eu não me engano, essa música é de Flavinho. Não me recordo agora quem é o cantor. Mas fala justamente isso. Então, Jesus é o caminho. Como é que nós nos direcionamos nesta vida? Ou seja, como é que eu chego ao reino de Deus? Fazendo os passos do caminho. O caminho que é Jesus. Então, Jesus nos apresenta um caminho. Não tem outra forma de nós chegarmos ao reino de Deus se não passarmos por Jesus. É por isso que semana passada eu lembrava isso. Nas minhas homilias, quem está acompanhando vai lembrar Salete, isso mesmo, Priscila, obrigado, Salete. Eu lembro que era da Canção Nova. Semana passada, quem está acompanhando as minhas lives
vão saber que eu falei alguns momentos sobre isso, eu deixei bem claro isso, que Jesus falou sobre isso, que ele era esse caminho. Aquele que decide seguir Jesus tem que seguir Jesus em tudo, porque não tem como chegar ao reino de Deus se não passar por Jesus, porque o projeto do Pai passa pelo Filho. Então não há como eu ir diretamente ao Pai. Não tem como eu ir diretamente ao Pai. Eu só vou ao Pai por meio de Jesus. Porque o Filho é que me revela o Pai. É o Filho que me revela essa presença. É o Filho que me revela o caminho. Então, nós vamos celebrar daqui a alguns dias, passando esse domingo agora, o outro domingo, nós vamos celebrar a ascensão de Jesus. E ao celebrar a ascensão de Jesus, né, já vou dar aqui, como diz o Ivan. O Ivan gosta de falar isso. O padre está dando spoiler já. Vou dar um spoiler um pouquinho. A ascensão de Jesus, ela nos lembra algo que é importantíssimo. A subida de Jesus aos céus, Jesus sobe aos céus com o corpo. O corpo glorioso mas é o corpo. Ninguém achou o corpo de Jesus lá no sepulcro. Por quê? Porque ele ressuscitou, o seu corpo glorioso foi restaurado, ou seja, foi ressuscitado. Ele ressuscitou. E quando ele sobe aos céus, Jesus sobe em corpo. Ele sobe ao corpo. O corpo dele sobe aos céus. E essa subida do corpo de Jesus, ou seja, é a humanidade de novo elevada aos céus. Lembra que quem tem me acompanhado também ouviu isso, o padre falou também. Na sexta-feira santa, Jesus abre com a sua morte, Jesus abre de novo a possibilidade de nós entrarmos de novo no paraíso. Quando ele rompe a morte, rompe aquela pedra que fechava a entrada do jardim, Jesus, ele dá de novo a possibilidade de eu e você entrar de novo no paraíso. Ele é o caminho para isso. E com isso, Jesus apresenta para nós algo muito importante. Na ascensão, que é o mistério que nós celebramos da subida de Jesus aos céus, nós estamos celebrando o quê? A nossa dignidade recuperada de novo. Dignidade de filhos. Por quê? Porque o ser humano, de novo, tem a possibilidade de entrar de novo no reino de Deus. Porque a nossa humanidade, assumida por Deus, assumida pelo Filho, é redimida. E redimida, ela de novo é levada aos céus. Por isso que nós chamamos de ascensão. Ela subiu aos céus de novo. Então Jesus leva ao Pai de novo, leva ao reino de Deus de novo o quê? A nossa humanidade. A dignidade perdida por causa do pecado, ela é recuperada por Jesus e levada de novo ao reino de Deus. Então, por isso que Jesus é o caminho. Por isso ele é a verdade e a vida. Por isso que não tem outra forma de nós chegarmos ao reino de Deus senão por ele. E por isso, mais uma vez, que é preciso crer nele. Que é o que nós iniciamos o texto de hoje dizendo. Jesus diz bem assim, não perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim. Novamente esse tema caro dentro do Evangelho de João. É preciso crer em Jesus. E não só crer, viver essa fé em Jesus. Porque não existe outra forma de você e eu chegarmos ao reino de Deus se não passarmos por ele. Ele é o caminho de volta para o Pai. Ele fez todo esse movimento. É bonito, meus irmãos e minhas irmãs, entender isso. Esse movimento da descida. O verbo que se fez carne. Desce dos céus, se encarna, faz um movimento. Vive aqui no meio de nós, assume nossa condição humana em tudo, de menos o pecado. Depois ele faz o quê? Ele sobe. Então, ele faz esse movimento de descida e subida para mostrar para a gente o quê? Aquilo que tinha sido rompido por causa do pecado de Adão e Eva. Nossa condição de pecado tinha impossibilitado o homem por si só, eu e você, jamais poderíamos entrar de novo no paraíso sozinhos. Mas nós só conseguiríamos alcançar isso de que forma? Por esse caminho que fez Jesus. Desceu, assumiu a nossa condição humana e retornou aos céus. Para mostrar a gente o quê? Um novo caminho. O caminho que tinha sido perdido por mim e por você. Jesus mostrou de volta. Por isso é luz. Por isso que o Evangelho de João fala que Jesus é luz. É a luz que veio ao mundo. Por quê?
porque é a luz que precisa clarear as nossas vidas, clarear o nosso caminho. Nós tínhamos dificuldade de entender o nosso caminho de volta. Havia uma dificuldade muito grande. Nós não saberíamos fazer o caminho de retorno para a casa do Pai. Mas Jesus veio, fez o movimento direitinho, para que eu e você pudéssemos entrar nesse caminho e seguir de novo para a casa do Pai. Amém? Entenderam? Esse evangelho de hoje é riquíssimo, né? João é um evangelho maravilhoso, assim. Claro que Mateus, Marcos, Lucas, todos eles têm a sua grandeza, né? Mas o evangelho de João tem uma profundidade no seu escrito que é fantástico, meus irmãos e minhas irmãs. Então, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham conseguido compreender alguma coisa que eu disse aqui, né? Ter ficado. E entendamos isso, né? O caminho foi aberto de novo pelo Senhor. Ele é o caminho. Para chegarmos ao reino de Deus é preciso passar por Ele. Por isso é necessário a conversão, por isso é necessária a mudança de vida. Sem a conversão, sem a mudança de vida, não tem como enxergarmos esse caminho de volta para o Pai. É impossível. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nos aprofundemos cada vez mais. Então eu vou pedir a bênção de Deus para encerrarmos este momento. E nós nos encontramos amanhã, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre todos aqueles que você traz no coração neste momento, de forma especial aqueles que estão doentes em casa, nos hospitais, aqueles que estão passando por problemas difíceis neste momento, aqueles que estão aniversariando no dia de hoje também, né? Aqueles que perderam seus entes queridos, os objetos que nós estamos apresentando, muitas pessoas estão apresentando vela, terço, água, que desça sobre eles e sobre cada um de nós, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês.